Olá, meus queridos telespectadores da TV Mundo Maior, mais uma vez estamos felizes de poder iniciar com vocês esse programa libertador das nossas vidas, que tanta luz, tanta alegria, tanto esclarecimento pode trazer aos nossos corações, porque nós estamos trabalhando aqui com textos originais e às vezes eles vêm trazer significado completamente diferente do que a gente imaginava, ele vem trazer informações que nós sabemos o quanto o texto grego atrapalhou a mensagem de Jesus. Era um judeu falando para judeu, cuja história foi escrita por outro judeu. Então fica difícil de quando você faz isso, quando você troca de idiomas, muita coisa se perde. Esse versículo, por exemplo, que nós vamos ver aqui, versículo Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. O texto original diz assim, Lo yuchal ish lavod. Já começa a trocar aqui, trabalhar por servir. E isso dá um contexto muito diferente, porque quando Jesus diz assim, eu e meu pai trabalhamos até hoje, lá no original não tem trabalhar, é servir. Agora aqui que tem servir, que tem trabalhar, estão colocando servir, que devia ser trabalhar. Então são curiosidades, coisas que as pessoas indistintamente vão colocando sem saber que isso pode causar um efeito completamente diferente. E aqui a expressão dois senhores, Adonim Shinaim, Adon em hebraico é senhor, mas em grego, Kyrios significa senhor ou Deus. No hebraico não tem essa conotação. Em hebraico, a palavra Adon, que é Senhor, se você quiser se referir a Deus, ele já muda de Adon para Adonai. Adonai é Deus. Adon é um senhor qualquer. Adoni, meu senhor, você vai se dirigir a alguém, você usa nessa expressão. E Deus não, Deus é Adonai. O que mostra que o grego não ajuda muito, pelo contrário, piorou muito. Infelizmente, a gente só tem mais textos do Novo Testamento em grego. Tudo é grego. E isso não foi uma coisa boa. Eu lamento muito que tenha acontecido isso pela influência da colonização, pela influência dos costumes. E você observa que fica difícil de você trazer aquilo que era um costume, um povo, uma nação, uma história, uma antiguidade muito importante, porque o judaísmo é uma religião muito tradicional e conservadora. E aí, nesse sentido, se você não conhece o que é judaísmo, os costumes daquela época, a história, tudo que acontecia, por que determinadas coisas eram usuais, que hoje não são, você não pode trazer as coisas sem passar por esse conhecimento, porque é muito importante. E às vezes você vê, por exemplo, o grande tradutor João Ferreira de Almeida, que é muito conhecida a tradução de João Ferreira de Almeida, ele cometeu coisas interessantes quando Jesus diz assim, não passará um iude da Torá sem que tudo seja cumprido. Ele não observou esse princípio, e ele colocou, não passará um J ou um tio da Torá. Na Torá não tem J nem tem tio, Jesus nunca poderia ter dito isso. Então são questões que a gente tem que analisar para poder você ser fiel ao que Jesus disse. Você não pode trazer o Jesus daquela época e falar dele hoje como se ele ainda estivesse lá, ou como se ele já pudesse estar aqui. Jesus falava para um povo semi-analfabeto. As classes daquela época, tem os escribas, fariseus, publicanos, a gente ouve tanto falar isso no Evangelho, porque eram distintas essas classes. Os escribas representavam a nobreza num povo que existia 85% de analfabetismo. Quem podia ler ou escrever alguma coisa se tornava de uma distinção imensa. Daí porque os escribas formavam um partido social religioso, porque eles poderiam ler e escrever a Torá. É tanto que ainda hoje existe no judaísmo famílias escribas.
Quando eu vou a Israel, a gente vai lá em Neud e Adumim, quer dizer, lá numa região entre Israel e Tel Aviv, que a gente assiste lá, tem um escriba que ele ensina como mostra, como produz aquelas letras da Torá e tudo mais. Quer dizer, a gente não pode falar hoje da época do WhatsApp, do Facebook, do Carabook, me desculpe, ou do Instagram, ou Twitter, já tem todo tipo de coisa, Twitter que chama. Numa época dessa você não pode pegar Jesus e trazer para cá como se ele estivesse falando, mandando mensagem pelo WhatsApp ou falando de coisas tão modernas como nós temos hoje. A gente tem que baixar naquela época, ver o que ele dizia e o que realmente significa. A palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Que a gente já falou tanto disso aqui, mas a expressão Kyrios não representa realmente, no grego, o Deus, o Senhor Deus, que muita, né? É mais Yahvé, Adonai, Shaddai, Ilá. São nomes que representam Deus, mas Kyrios do grego está representando o Senhor. Senhor, não Adonai, mas no grego, Senhor o Deus é a mesma coisa. Já no hebraico não é. Por isso que aqui Jesus diz, não poderá um homem trabalhar para dois senhores. Por quê? Porque ele amará um e odiará outro. Ou se juntará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Por que Jesus usou essa expressão Mamon? Mamon é um Deus material, mas naquela época tinha um significado muito expressivo para aquele povo, porque Mamon representava o Deus da Síria ou da Fenícia, um Deus pagão, que era o Deus do dinheiro, da moeda, Mamon. Então isso significa que se você não entende a geografia, se você vai a Israel hoje, naquela época, no tempo de Jesus já era assim, lá no norte fica Síria, Líbano, ficava Fenícia, tudo a norte. Então quando Jesus falava de Fenícia ou de Síria, ele estava na Galileia. E a Galileia era chamada Galileia dos Gentios, porque ela tinha fronteira exatamente com o Sírio, com a Fenícia, com o Líbano, porque aquele povo ali podia entrar na Galileia e eles achavam que corrompiam a pureza dos hebreus, eles chamavam Galileia dos Gentios. Gentio é uma palavra grega, que eu não gosto dela, eu gosto mais de Goim, que é hebraico, é pagão. Então o povo entrava, entre a Galileia e a Judéia, tinha a Samaria e a Judéia ficava ao norte, mas a Judéia chegava até o Mar Morto. Ela praticamente não tinha. Lá no final tinha uma pontinha que limitava com o Egito. Mas o norte era mais invasivo. Então Jesus estava falando para aquele povo, dizendo assim, é como se a gente falasse aqui da Paraíba, de Pernambuco e Rio Grande do Norte, que são os nossos limites. Então Jesus disse, não deve servir a Deus ou a Mamon. Quem é Mamon? Vocês sabem, Mamon é o Deus dos nossos vizinhos, que tem como Deus Mamon, que é um Deus pagão. Então, se você não entende, não conhece essa história, você não vai entender por que Jesus usou essa palavra Mamon. O que significa Mamon? Você vai lá no dicionário, Mamon, o Deus da moeda, o Deus do dinheiro, tudo bem. Mas por que ele usou Mamon, que é uma expressão fenícia ou síria? Porque estava ali ao lado deles. Entrou no Evangelho como Pilatos entrou no credo por uma questão geográfica. Não é um nome diferente, não era um nome que Jesus escolheu por ser importante para ele, não, estava ali. Jesus escolhia. Aí você chega em Cafarnaum, quando ele fala do escândalo da criança, ele diz, ai daquele que escandalizar uma criança, melhor seria pegar uma pedra de mó, amarrar no pescoço e jogar no mar. Ainda hoje na Galileia tem resto de pedra de mó, que era pedra de moinho de moer o azeite, para extrair da oliveira o azeite. E ele falava, pedra de mó, está aqui a pedra, e jogar no mar, cadê o mar? Está ali. Porque Cafarnaum é vizinha, é banhada pelo mar da Galileia.
Então era um homem que falava com propriedade, criava coisas com aquilo que eles tinham ali ao alcance. Então Jesus separa muito bem essa questão de dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não pode servir a Deus e nem ao Deus fenício e libanês ou fenício. Então é isso que ele estava querendo dizer nessas palavras desse versículo 24, que você tem que tomar uma posição. Ou você fica com Deus ou fica sem Ele. Porque para Ele não existe meio termo. Ou uma coisa ou outra. Não saia daí que nós voltaremos num minuto. Nós estaremos de volta com a segunda parte do nosso programa. Até já.